Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 8. Então, na última aula, nós falamos sobre cartas de reclamação, nós estamos falando sobre as cartas há um bom tempo, e hoje nós vamos falar, então, vamos começar aqui na página 83, vamos falar sobre os gêneros digitais, textão, meme e Twitter, ok? Então, vamos lá. O uso da internet e das redes sociais em geral tem levado as pessoas a lerem mais e a escreverem com mais constância. Então, de modo geral, eu acho que a gente pode afirmar que as pessoas estão lendo mais e escrevendo mais, né, dentro desse ambiente cibernético, né? O próprio, porque esses gêneros, né, são gêneros que são oriundos desse ambiente da internet. Então, a gente pode pensar dessa forma, né? Pode-se supor, então, que os internautas têm ficado mais eficientes no manejo e na elaboração de novos gêneros nesses espaços de leitura e escrita online. Então, olha só, fazendo um gancho aqui com as cartas, né? Esse capítulo trabalha com as cartas de reclamação. Então, a gente sabe que, e o capítulo também fez essa afirmação, sabemos que hoje as cartas ainda existem, certo? Entretanto, sabemos também que elas são menos usadas do que quando a gente compara, né, ao início dos anos 2000, por exemplo, né, quando a gente compara, sei lá, a década de 1990, nós sabemos que hoje a comunicação ela é muito mais eficaz, né? Então, nesse ambiente da internet, as pessoas de fato têm se expressado mais em relação a diferentes assuntos, né? Então, é interessante notar que esses gêneros se relacionam e geram temas de debates que se alastram pelas redes sociais. E nós sabemos também que, de vez em quando, surge uma polêmica, né, algum assunto muito debatido, e que é, inclusive, debatido também por pessoas famosas, né, e por pessoas mais, entre aspas, comuns e pessoas famosas. É interessante notar que esses gêneros se relacionam e geram temas de debates que se alastram pelas redes sociais. Geralmente, oriundos da imprensa, os temas suscitam textos que se posicionam a respeito desses assuntos e são postados de diversas formas e com várias finalidades: crítica, sátira e etc. Cada vez mais surgem variadas formas de opinar, seja por meio de um textão, meme ou tweet. As pessoas se comunicam por aplicativos de mensagens a todo momento, o que nós sabemos, né, com muita precisão. E, inclusive, nós já falamos algumas vezes que essa rapidez, né, então, se você manda mensagem para um amigo e ele está online, né, e ele demora a te responder, isso gera, de certa forma, uma ansiedade, né? A gente pensa muitas vezes que se o indivíduo está online é porque ele não está fazendo outra coisa. Quando, na verdade, a gente sabe que o WhatsApp, por exemplo, ele é um meio, né, usado no trabalho com frequência, né? Então a gente pode inclusive associar essa rapidez, essa linguagem da internet, né, a alguns problemas, que isso pode nos acarretar, né, essa ansiedade, essa resposta imediata. Então, as pessoas se comunicam por aplicativos de mensagens a todo momento. Leem notícias publicadas em diversas mídias e, ao mesmo tempo, dedicam-se às redes sociais. Nestas, elas têm acesso a opiniões políticas de outros usuários, acumulam, entre aspas, amigos virtuais, podem reagir positiva ou negativamente e compartilhar o conteúdo, né? Então, assim, atualmente é possível saber as opiniões de uma quantidade muito maior de amigos do que no passado, bem como reagir a elas. Então, a gente sabe que, hoje em dia, é muito fácil, né, de saber, é bem mais fácil saber, né, o posicionamento, em relação a várias esferas, em relação a diferentes assuntos de um indivíduo, porque
comumente esse indivíduo já faz essa publicação, já se posiciona, né, em relação àquele assunto nas suas redes sociais. Então, esse posicionamento, esse pensamento, né, das pessoas, hoje em dia a gente consegue conhecer, né, com mais frequência e mais facilidade. Então vamos lá, temas que se relacionam. Para entender um pouco mais sobre as reações de usuários de redes sociais, leia um trecho da reportagem do jornal O Globo sobre a moda de criar textão. Especialistas garantem que o Brasil virou o país do textão nas redes sociais. Fosse um esporte olímpico, poderia ter garantido algumas medalhas extras para a delegação brasileira. Então vejam só, né? Enquanto você lê estas linhas, alguém com certeza está postando em algum canto da internet milhares de caracteres a respeito de uma polêmica recente ou uma polêmica permanente, né? Um assunto que é sempre uma polêmica um assunto que sempre é polêmica, né? Sempre é uma polêmica. Escrito enquanto o assunto está quente, o artigo será longo, opinativo e pessoal, mas transferível, buscando a identificação e a empatia do leitor. Então, vamos subir aqui. Provavelmente digitado em horas vagas, será um conteúdo feito no amor, sem esperar nada em troca, a não ser, claro, comentários, curtidas e compartilhamentos. Se a obra viralizar, deve render uma réplica, uma tréplica e assim por diante. Até a próxima polêmica, que vai proporcionar um novo texto, ou, para usar o termo mais do que consagrado, um textão. A palavra escrita tem uma força, uma capacidade de reposicionar sentidos que a imagem não tem. O ser humano tem uma necessidade de contar histórias. Tem gente que faz da sua vida uma narrativa, fala de si mesmo de uma maneira interessante. Isso está inscrito na alma brasileira, diz Malini. Tradicionalmente, o espaço para esse tipo de manifestação se dava, na imprensa, nas crônicas. Hoje, há público para esse tipo de texto na internet. As pessoas usam seus perfis nas redes sociais como colunas de jornal. Ou seja, as pessoas usam nos seus perfis, né, comumente, elas se posicionam, elas falam sobre diferentes assuntos, né? Então, elas mostram, muitas vezes, o quanto elas estão informadas, né? E as outras pessoas que visitam esse perfil percebem isso, né? Percebem como no perfil daquele indivíduo é possível, por exemplo, se informar sobre diferentes assuntos, né? Isso é bem interessante. Agora vamos falar sobre os memes, gente. No início da nossa apostila, lá na apostila 1, nós falamos um pouquinho sobre meme, e aí o exemplo que nós tínhamos era aquele, é verdade, esse bilhete, né, do menino que dizia que fez um recado e entregou aos pais, que seria da sua suposta professora, dizendo que amanhã poderia ser feriado, né? Aquele meme é maravilhoso. Então vamos lá. Os memes, por sua vez, são imagens estáticas ou em movimento, que produzem um efeito de humor e interagem com os temas em pauta. Esse meme é maravilhoso. Note que o meme a seguir estabelece uma relação com o conteúdo da notícia, né? Ou seja, sobre esse textão, sobre essa necessidade que muitas pessoas têm de fazer o textão e falar sobre alguma polêmica, né? Note que o meme a seguir estabelece uma relação com o conteúdo da notícia que acabamos de ler, porém com um tom próprio do gênero meme, que pode ser utilizado para satirizar um assunto em pauta nas redes sociais e por isso requer do leitor conhecimento de mundo mais específico e temporal. Ou seja, para que você consiga entender o meme, né, você tem que estar minimamente por dentro do que está acontecendo, né? Porque pode ser um assunto específico e um assunto. O que é um assunto temporal? Um assunto que está acontecendo durante um tempo específico, né? Coisas atemporais são coisas que não têm essa característica temporal, né? Então, por exemplo, se a gente pensa na tristeza, se a gente pensa no amor, a tristeza e o amor são coisas, por exemplo, atemporais, né? Então, os indivíduos que já viveram há muito tempo
por aqui, e os indivíduos, nós e os indivíduos que vão viver vão sentir tristeza, vão sentir amor, vão sentir raiva, né? E algo temporal é algo que aconteceu em um momento específico. Então, nós temos aqui, meu Deus, uma polêmica, me solta. E aí temos aqui os pontos de exclamação. Preciso fazer textão no Facebook. Esse meme é maravilhoso. Então, faz uma relação, né, com o textão, sobre o qual acabamos de falar. Então, aqui continuando. Textão e suas relações com outros gêneros digitais. Leia agora um post presente na rede social Facebook, que agora quase não é mais usado, né? Sobre o apagão de 8 dias no Amapá, publicado por uma página chamada Quebrando o Tabu. Então, temos aqui, Quebrando o Tabu. Eu acho que todo mundo lembra desse assunto, né? Porque é bem recente. Já é o 5º dia de apagão no Amapá. Quase 90% da população sem energia elétrica. 13 das 16 cidades do estado foram afetadas. Falta água encanada, água mineral e gelo. Prejuízos ao comércio. Então, nós temos aqui um texto que é feito por períodos pequenos, né? E são períodos muito informativos. Então, falta água encanada, água mineral e gelo. Prejuízos ao comércio. Bolsas de sangue e medicamentos estão sendo perdidos. Internet e serviços de telefonia quase não funcionam. A maioria dos postos de gasolina não tem gerador e não consegue operar. Caixas de eletrônicos e máquinas de cartão não funcionam, então as pessoas não conseguem fazer compras. Agora, alguns locais estão começando a ter eletricidade de novo, mas a expectativa é que ainda demore 10 dias para restabelecimento total de energia. É revoltante um estado ficar 5 dias sem energia, sem necessidades básicas e sem respostas. Vocês imaginam São Paulo 5 dias sem energia? A comoção não seria outra? Então, quando nós temos essa pergunta, né, a comoção não seria outra? É uma pergunta, mas já que uma afirmação, né? Claro que a comoção seria outra, porque São Paulo, né, é um estado muito importante, né, no nosso país. E o Amapá, a gente sabe que muitas vezes é deixado de lado. E a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, né? Então, nós temos aqui, sem água, sem energia, no meio de uma pandemia. SOS Amapá. Ou seja, como se esses problemas já não fossem o suficientemente consideráveis, eles ainda estavam acontecendo dentro de um contexto horroroso, né? Então, SOS Amapá. Então, vamos aqui continuar. Considera-se o post apresentado como um textão, porque tem uma estrutura mais longa que os textos normalmente publicados nas redes sociais. Em geral, esse tipo de texto tem o propósito de expor alguma questão polêmica, como nós vimos, né? A questão do Amapá, e o posicionamento do autor, a gente sabe que tem um posicionamento claro aqui em relação a ela, né? A essa questão polêmica. Podendo esse gênero textual apresentar fatos argumentativos, narrativos ou informativos. No caso desse post, o texto trata do apagão de 8 dias que aconteceu no Amapá, e a página constrói o textão expondo a opinião sobre o caso. A linguagem utilizada é informal, porque é justamente essa linguagem informal, esse texto que fala sobre um assunto muito importante, né? Ele pretende, quem escreveu esse texto, tem o objetivo de fazer com que ele seja facilmente entendido. Então, essa linguagem, né? Faz todo sentido que essa linguagem seja informal. A linguagem utilizada é informal, aproximando-se da fala do dia a dia. Veja agora um tweet de uma atriz famosa sobre o mesmo caso exposto no texto do Facebook. Então, temos aqui Leandra Leal, uma atriz bem famosa, que fez, uma grande personagem dela foi da novela Senhora do Destino, né? Aquela novela foi boa. Então, temos aqui, não é mais um apagão, é um estado que está há 15 dias sem luz. SOS Amapá, Amapá pede socorro. Então, hashtag SOS Amapá. Então, vemos aqui que temos muitas visualizações, né?
Então, esse gênero apresenta semelhanças com o conhecido blog, e por isso é chamado de microblog, por alguns especialistas da comunicação. No entanto, revela algumas particularidades no modo de funcionar. Então, nós temos aqui algumas especificidades, né? Limite de 280 caracteres, uso de RT, mensagem aos interlocutores, né? Ou seja, quem são os interlocutores? Aqueles que vão ler essa mensagem, né? Por meio de link no formato arroba, criação de etiquetas, hashtags, por meio de link no formato hashtag, né? Atualização da página home, envio de direct, esta com acesso limitado ao usuário da conta, né? Esta com acesso limitado ao usuário da conta. A publicação dos textos na rede permite variadas leituras. Então, quanto mais pessoas estão lendo, maiores são as possibilidades de interpretação que promove mais RT. Né? Então, perceba que tanto na postagem do Facebook sobre SS Amapá, né, sobre esse apagão, que não era um apagão, como a Leandra Leal, a atriz, mencionou, perceba que tanto na postagem do Facebook quanto no Twitter da atriz sobre o mesmo tema, temos muitas curtidas e muitos comentários sobre o assunto, ou seja, né, foi um debate, de fato, em que as pessoas se envolveram de maneira significativa. E houve frutíferos debates nas redes sociais, em geral, sobre o caso, cobrando das autoridades uma tomada de decisão para essa população. Então, utilizando ou não o textão, saiba que o debate é fundamental para a formação de opiniões. Os exemplos apresentados até aqui são de gêneros textuais que surgiram com a internet, e a gente sabe o quanto a internet vem mudando, né? A nossa relação com o mundo, o nosso olhar sobre o mundo, e esses gêneros textuais que vêm surgindo são muito importantes, e a tendência é que surjam mais gêneros textuais, né? Então, os exemplos apresentados até aqui são de gêneros textuais que surgiram com a internet e dão voz a muitas pessoas comuns que antes não tinham esse espaço de fala. Por isso é importante estar preparado para, ao realizar uma leitura, melhorar as suas estratégias de compreensão responsiva, reagindo ao texto, mostrando a sua opinião e assumindo assim uma atitude de leitor crítico diante do texto escrito. Então, gente, como nós falamos, a internet vem mudando, né, o nosso olhar sobre o mundo, a nossa relação, o nosso estar no mundo, né? Eu comecei a aula falando sobre a carta, né? Nós estamos falando sobre a carta há um tempo. Esse capítulo, a primeira parte dele fala sobre as cartas de reclamação. E nós sabemos que é uma tendência, né? Que essa carta física, não que ela vá deixar de existir, mas é uma tendência que ela seja cada vez menos recorrente, né? Ao passo que esses gêneros digitais é uma tendência que nós tenhamos cada vez mais gêneros digitais por conta da nossa relação, né, com a internet. Enfim, a internet mudou não somente essa questão de gêneros, mas também a nossa, como eu falei, né, o nosso estar no mundo. Essa questão do WhatsApp, por exemplo, que é usado, né, o WhatsApp é usado para fins pessoais, para fins trabalhísticos, né? A gente sabe também que essa nossa ansiedade em se ter uma resposta rapidamente faz com que as pessoas, de modo geral, né, fiquem cada vez mais ansiosas, né? Então, queridos, é isso. Falamos então hoje sobre os gêneros digitais, né? E na nossa próxima semana, na nossa próxima aula, nós faremos alguns exercícios sobre esses assuntos, ok? É sempre um prazer estar com vocês. Boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.